Então, vamos ver a diferença agora, de fato, na prática, entre o pró-cotista e o SBPE. O pró-cotista, ele basicamente é um SBPE melhorado. Só que a gente vai ver daqui a pouco que o pró-cotista não é um mar de rosas. Talvez ele possa parecer acessível ao cliente, mas se você não souber disso aqui que eu vou te falar, vai ser complicado na hora do seu cliente fazer o financiamento, que ele vai ter uma bela de uma surpresa. Então, fica ligado, tá? Bom, na prática aqui, qual que é a diferença entre o pró-cotista e o SBPE? Vamos pegar um financiamento de 600 mil. Isso aqui eu fiz uma simulação utilizando essas duas linhas de crédito, tá? Pró-cotista e SBPE, e a gente vai ver qual que é melhor. Financiamento de 600 mil, uma renda de 18 mil, às vezes é um casal aqui que o homem ganha 8 mil, a mulher ganha 10 mil ou vice-versa, tá? Às vezes é uma única pessoa aqui com uma renda de 18 mil. Construção residencial, não estou falando de comercial, residencial. A pessoa não tem imóvel no município, e a gente vai ver alguns dos requisitos aqui nesse tópico, ok? E tem 3 anos de registro de carteira, também é um requisito que a gente vai ver aqui no próximo tópico, ok? Beleza, SBPE com o sistema de amortização Price. Eu estou utilizando aqui um prazo de 360 meses, porque é o que dá para utilizar aqui no SBPE. Quando a gente faz a simulação do pró-cotista, dá para utilizar 420 meses, ok? Eu estou utilizando aqui em cima também a entrada de 180 mil, mesmo que a entrada aqui do SBPE seja de 120 mil. Mas por que então, Lucas, você colocou 180 mil? Porque no pró-cotista, quando eu utilizo o sistema de amortização Price, a cota máxima do financiamento é 70%. Então, 70% sobrou 30%, quer dizer que a entrada vai ser 180 mil, beleza? Então, eu igualei, eu adequei aqui a situação para ficar a mesma situação do SBPE com o pró-cotista. Então, eu coloquei prazo de 360, no pró-cotista dava para colocar 420, ok? Eu igualei então a 360 e a entrada também eu igualei na simulação. Agora, o que a gente vê a diferença são os juros, ok? É quase 1% de diferença de juros. Ah, mas 1% só? Isso aí não é nada, isso aí não é nada. É muita coisa, viu? Ao longo de 30 anos, 1% de juros pode ser praticamente 30%. É claro que juros compostos é mais que isso, tá? Mas vamos colocar aí de maneira mais prática para entender, que é 30% de diferença. Então, ao invés do seu cliente pagar 600 mil do financiamento, é claro que não é isso, né? Porque a gente está considerando outros juros, mas ele pagaria 600, e na verdade 780 mil, porque é 30% a mais. É claro que ao longo de 30 anos ele vai pagar muito mais que isso, mas esse 1% pode dar uma diferença até o final de 180 mil. Olha que loucura. Okay? Então, esse 1% aqui ele dá uma grande diferença ao longo de 30 anos. Então, vamos lá. Os juros é de quase 1%. A primeira prestação aqui no Price, eu coloquei só a primeira porque a última prestação dá uma pouca diferença. Não é igual ao sistema de amortização SAC, que é decrescente. Okay? Price ele costuma ser um pouco mais platô ali, ele costuma ser um pouco mais homogêneo. Então, a primeira prestação e a última são semelhantes. Então, a primeira prestação é de 3.583. Deixa eu colocar aqui o cifrão. 3.583 e a primeira prestação do pró-cotista, utilizando o sistema Price, os dois Price, ok? É de 3.299, ok? 3.583 no Price e 3.299. Isso aqui dá praticamente R$300 de diferença, arredondando, tá? R$300 de diferença. Ah, mas não é muita coisa comparado com o financiamento de 3 mil e pouquinho. Não é muita coisa, mas ao final de um ano, o seu cliente aqui está economizando R$3.600. Então pode não ser muita coisa em um mês, mas ao longo de 30 anos, 20 anos ou 10 anos, isso aqui pode dar uma diferença de mais de R$30 mil. Beleza? É claro que o seu cliente ele vai amortizar ao longo do tempo. Então, mesmo se for em 10 anos, a diferença é de R$30 mil em 10 anos. Beleza? Então, é interessante, inclusive, você argumentar dessa forma que eu estou te falando. O cliente fala, mas é só R$300 de diferença? É, só R$300. Mas ao longo de um ano, dá uma diferença de R$3.600 mais ou menos. Tá? E isso pode convencer ele a entrar no pró-cotista ou, inclusive, a
melhorar a condição dele. Ele falar, porra, R$300 sim é diferença, então eu vou querer o pró-cotista. Pode ser que isso não seja uma determinante na tomada de decisão, mas aqui sim você melhorou a condição de pagamento do seu cliente, ok? Aumentando então o poder de compra desse cliente ao longo do financiamento. Agora vamos comparar aqui o sistema de amortização saque entre SBPE e pró-cotista, começando com o saque aqui do SBPE, 420 meses os dois, cota máxima de financiamento 80% também, beleza? Juros efetivos de 9,5% e de 8,47% no pró-cotista. Primeira prestação do saque, 4.772. Mas caramba, Lucas, que diferença que deu? Essa diferença deu aqui por conta da entrada, tá? A entrada aqui é 60 mil a menos. Lembra que aqui a gente está considerando uma cota máxima de 70%, ou seja, uma entrada de 180 mil, e aqui a cota máxima é de 80% em ambas linhas de crédito, tanto SBPE quanto pró-cotista, beleza? Então aqui a entrada está 120 mil, juros efetivos são iguais dos dois, ok? A primeira prestação aqui deu uma diferença de em torno de R$400, né? Mais ou menos aqui, arredondando R$400. E a última prestação, como é normal do saque, como ela é decrescente, 1.175 em um financiamento de 600 mil. É bem interessante, né? Então, a gente vê que aqui dá uma diferença de R$400, mas se o problema do seu cliente é pagar uma parcela mais alta, tá? Eu não quero pagar uma parcela muito alta, pô, não vou pagar quase 5 mil de parcela. Então, você encaixa esse seu cliente no sistema Price de amortização. Beleza? Então aqui você vê a diferença que o pró-cotista ele é mais vantajoso do que, vou até colocar aqui uma estrelinha, tá? Para mostrar que, na verdade não aqui, eu vou colocar aqui no pró-cotista, certo? Aí, agora tá certinho, que o pró-cotista ele é mais vantajoso do que o sistema brasileiro de poupança e empréstimos. Ou seja, hoje, com a redução da taxa de juros, o pró-cotista ele é mais vantajoso do que o SBPE. Agora, vamos entender alguns detalhes aqui do pró-cotista, porque nem todo mundo se encaixa nessa linha de crédito. E também tem um detalhe aqui que é interessante você descobrir, tá? Para não pegar o seu cliente aí de calça curta. Então toma cuidado e presta bastante atenção no próximo tópico. Opa, gostou desse corte? Eu espero que sim. E se você quiser assistir ao vídeo completo, eu vou deixar ele aqui ao lado ou então na descrição desse vídeo aqui embaixo. É só clicar e assistir ao conteúdo completo. E não se esquece de se inscrever no canal. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu sou o Lucas Valadão e fui!